Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, agradeço a oportunidade de estarmos aqui dando um pouco mais sobre a doutrina e a oportunidade de para nortear as nossas reflexões, eu escolhi uma mensagem, a de número 69, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, aqui logo no início, Paulo já nos coloca a seriedade com a qual devemos encarar o trabalho, de uma forma firme, mas constante. E nas nossas reflexões ele vai. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao desconhecido. Essa é uma questão que muitas vezes é vista, porque é claro que todas as pessoas possuem, na sua busca espiritual, um ritmo. E muitas das vezes começam, quando encontram a palavra, seja lá no caminho for, e aí elas começam a dar muita importância às questões à oração, à contemplação, né? E se dedicam muito a esses momentos de extra espiritual. É um bom começo, ocorre muito, mas ele vai além. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca do mistério divino. Na Índia, né, a Índia é um país que tem uma espiritualidade, todos sabemos, assim, muito forte, muito latente, e essa é uma das questões que se coloca quando se pensa na Índia. Como eles são tão elevados, tão evoluídos, assim, têm uma capacidade de concentração, de meditação, uma coisa muito bonita, muito forte, né? Eles realmente assim, levam as crenças assim, muito a sério, vivenciam elas dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, também tem aquela questão da questão da fé produtiva, né? Muitas famílias eles, se dedicam à questão espiritual, se dedicam, mas o outro lado, que a fé deve caminhar com o trabalho. A fé deve ser uma fé produtiva. Né? Tem que estar casado as duas coisas. E essas vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, elas são boas, mas a pessoa não pode se esquecer de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. E se a criação é trabalho, nós precisamos considerar esse outro lado. Visão e conhecimento, capacidade de auxiliar. Quem penetrou na terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Muitas vezes, a gente, realmente, quando a gente se depara com alguma coisa que toca muito profundamente, a gente fica meio paralisado diante daquilo. O Espiritismo, ele tem verdades assim, que são tão profundas, elas são tão cristalinas, elas são assim, como o sol do meio-dia, de tão claras que elas são. E muitas vezes a gente fica impactado por aquilo.
Mas há que se buscar uma maneira de colocar aquilo em prática, de trabalhar aquilo ali no nosso dia a dia. Muitas vezes nós ficamos nesse conhecimento superficial. E aí ficamos planando naquilo. Precisamos caminhar mais. Lavoisier diz que as coisas materiais, elas precisam ser conhecidas para ser amadas. Isso é fácil de entender, porque se você está andando na rua, por exemplo, se depara com uma vitrine, alguma coisa maravilhosa que chama a sua atenção, de repente você se apaixona por aquilo, você fica pensando naquilo, com maneira de ter, de adquirir, de comprar, porque você se tomou de amores por aquilo. Parece que uma parte de você depende daquilo que você fez. Mas já as coisas divinas, elas precisam ser amadas para ser conhecidas. Então, precisamos amar em primeiro lugar. Porque esse amor pelas coisas divinas vai nos trazer um bem-estar. Outro dia eu estava na rua e estava no ponto do ônibus. E eu achei interessante, o ponto estava muito cheio, e eu acabei escutando um pedaço de uma conversa de duas adolescentes. E uma dizia assim, não, eu não acredito que uma pessoa vai trabalhar, que vai fazer as coisas porque ela tem amor por aquilo. Eu não quero, eu quero fazer meu trabalho, chegar no final do mês, ter R$3.000 na minha conta, eu não quero saber. Aí a outra virou assim, mas olha, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de ler a Seara, eu não gosto de ler, não. Ler, dá sono, dá cansaço, não gosto de ler. Assim, não, mas eu gosto de ler, porque quando a gente lê, a gente viaja, a gente plana, abre a mente, vai para outros lugares. E uma coisa vai puxando a outra. Foram duas adolescentes. E eu percebi claramente que cada uma estava num patamar. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe muito bem o que fazer, ou qual é o trabalho que nós temos que desenvolver na nossa vida para poder colocar em prática o conhecimento, porque o conhecimento são como se fossem talentos. Nós recebemos talentos. Como na parábola dos talentos, que o servo enterrou os talentos, quando apareceu o amo, ele devolveu os talentos. Deus nos dá os talentos. O conhecimento, a capacidade, só o fato de estarmos aqui, de estarmos caminhando, nós tivemos duas pernas que nos trouxeram até aqui, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, há pessoas que não têm, então é para fazer uso, e fazer um bom uso. E muitas vezes a gente não sabe como fazer uso. E quando a gente não sabe, a gente também deve perguntar para Deus mesmo. Existem 1000 maneiras de se encontrar o caminho que vai fazer qual é o trabalho, qual é a sua missão divina, qual é a sua missão, por que você encarnou? Primeiramente, como Espírito, você sabe que você encarnou naquela família, não encarnou à toa. Então, de cara, você já sabe que tem uma responsabilidade. Você encarnou naquele grupo, e você tem um trabalho para fazer ali com ele. Você pode simplesmente ter um trabalho produtivo ali, crescer, ou não. Há uns anos atrás, não sei se ele era filósofo, administrador italiano, chamado Domenico De Masi, escreveu para uma entrevista e acabou escrevendo um livro que se tornou um best-seller mundial. E nesse livro ele falava sobre a questão do ócio criativo. Ou seja, mesmo quando a gente não está fazendo nada, que a gente esteja fazendo alguma coisa, a nossa mente esteja trabalhando, porque ela está no ócio, mas que ele seja criativo. E muitas vezes a gente não presta atenção nem no que pensa. Nós pensamos, temos uma quantidade absurda de pensamentos por dia. Há estudos que dizem que o ser humano tem cerca de 60 mil, outros dizem 90 mil, e por aí vai. Pensamentos por dia. Sua mente fica rodando, rodando, rodando. Consegue encontrar qual é o trabalho. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa viveu, não fez mal para ninguém, mas também não fez bem, ela nem fez uma coisa, nem fez outra. É aquela pessoa morna. E Jesus, sejais quentes ou frios?
não morram. Tem um livro de uma série que as pessoas questionam, mas o primeiro não é o meu predileto, não. Mas a Vera Lúcia Marinseck, pelo Espírito Patrícia, que escreveu 4 livros. O primeiro foi Violetas na Janela, que divide opiniões, muitas pessoas não gostam. Eu realmente não gosto muito dele, não. Mas eu me dei o trabalho de ler a série inteira, são só 4 volumes. No segundo, ela vai vivendo no mundo dos espíritos, depois que ela já está lá do outro lado, ela vai estudar. Vai estudar, então ela começa a estudar. E aí, nesse livro, tem no capítulo 14, quando ela está estudando um umbral. E é interessante porque o livro descreve essas passagens numa linguagem muito boa para quem tem pouco, é meio romanceado, para quem tem pouco conhecimento e quer aprofundar, é uma boa porta para você caminhar. E é interessante quando ela fala assim, olha, ali, né, se referindo ao umbral, se reúnem numa convivência deprimente espíritos invigilantes que na Terra não se preocuparam com o crescimento espiritual, pois se não fizeram o mal, o bem também não realizaram. E dessa maneira criaram débitos, porque quando se pode, deve-se fazer. E nós podemos refletir a luz e a harmonia, a bondade e a fraternidade de Deus. Né? Certamente o umbral não é um lugar agradável. Se a maioria dos encarnados tivesse ideia do que é viver nele, mesmo que por determinado tempo, aproveitaria mais o período da encarnação para aprender, viver no bem, modificar-se interiormente, fazendo-se merecedor de moradas melhores ao desencarnar. Então, o fato de você não fazer o mal não é o suficiente. Não é. Entendeu? É preciso fazer mais. Meu pai era uma pessoa que tinha muito conhecimento, né? Evaldo teve a oportunidade de conhecer ele. E ele tinha um livrinho pequenininho chamado Imitação de Cristo. Ele sabia muitas orações desse livro de cor. E uma oração que ele ensinou para a gente, que muitas vezes você não sabe o que fazer, e aí vem aquela questão de as reflexões que você deve fazer antes de dormir, né? Que, inclusive, nas nossas leituras, aqui a gente encontra, né? Aquela famosa orientação, né? De você fazer a retrospectiva do dia. E aí, nós tivéssemos essa disciplina, né? Quando nós tivermos, e até eu falo isso para mim também, a disciplina de refletir sobre o dia que você teve, se ele foi produtivo, se não foi. E muitas vezes, quando a gente não sabe muito bem como fazer do nosso dia ser produtivo, a nossa vida ser produtiva, como resolver os problemas que nós temos no dia a dia, há que se orar e pedir orientação. E nesse livrinho dele, tem uma oraçãozinha bem curtinha, que é muito rica. E ela fala assim: concedei-me, Senhor, que eu saiba o que eu devo saber, que eu ame o que devo amar. Fazei-me louvar o que mais vos agrada, e estimar o que vós apreciais, e desprezar ao que vossos olhos é abjeto. Não me deixeis julgar pelas aparências exteriores, nem criticar pelo que ouço de homens inexperientes, mas dai-me o discernimento certo das coisas visíveis e das espirituais, e, sobretudo, o desejo de conhecer e realizar sempre a vossa vontade. Porque eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Até essa altura, há muitos momentos que eu não sei como realizar o trabalho que eu tenho que realizar para mim, porque isso é intransferível, pessoal, é para cada um. Eu não posso realizar para você, para ninguém. E como realizar?
Porque esse trabalho é preciso ser bem feito. E para ser bem feito, você tem que conectar sua mente, o seu coração e os seus braços, como bom obreiro que você deve ser para Deus. Porque nós todos aqui somos obreiros nessa seara. Eu não sei qual é a minha obra, nem a sua, mas somos todos obreiros. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A oração realmente ela é um bálsamo. Há momentos em que só a oração para nos acalmar. Eu nunca sabia por que chama oração. Um dia eu perguntei a uma pessoa conhecimento da oração, oração significa orar, sair da boca e agir. Então, você fala, você pede, mas age. Ação. Então, se você fizer a oração e não agir, é palavras ou menos. Eu achei isso muito interessante. Sem dúvida. Porque eu não sabia o que era a palavra oração. Rezar eu sei, é recitar, mas orar é oração. Porque o orar é a palavra que sai da boca. Oral. Desculpa. Não só enriqueceu. A prece e a reflexão constituem lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre, os aprendizes, lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e do evangelho, que o evangelho estabelece. Incessante trabalho. Exatamente como foi colocado aqui no início. É necessária a firmeza e a constância. Incessante trabalho para quantos lhe esposavam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito, santificar-lhe o destino. E nós precisamos muito, realmente, conseguir alguma santificação do nosso destino, né? Nós temos que caminhar para isso. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório, nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia, esperanças, abrir novos horizontes aos conhecimentos superior e melhorar a vida, onde estivermos. Quando a gente não sabe muito bem aonde ir, o que fazer, o que temos que fazer, vai fazendo. Vai fazendo. A certeza vai te encontrar no meio do caminho. Não fica esperando ela aparecer primeiro, não. Vai fazendo. E não precisa nem muito longe, não. Dentro da sua casa. É o primeiro lugar de labuta. É dentro de casa. É com aqueles que a gente veio com eles. Nós, como espíritas, nós sabemos disso. Onde é o primeiro lugar de trabalho? A sua primeira responsabilidade. Onde você tem que realmente lapidar o seu caráter, a sua personalidade, abrir mão das suas mazelas, melhorar as suas virtudes,
é com aqueles que estão perto de você, que nasceram ali, estão ali, juntinho com você. São os mais difíceis, mas é com eles que você tem que se entender. Esse trabalho tem que começar dentro de casa. É fácil? Não é fácil. Uma vez assistindo uma palestra do Haroldo, ele falando assim, a pessoa nasce, né, aí casa, tal, tem todo aquele planejamento encarnatório, tal, e todos nós temos uma expectativa muito grande de sermos felizes no relacionamento, aquela coisa toda, mas isso também é trabalho, muitas vezes tem que ter muitas encarnações, indo e voltando, lapidando, para poder, numa delas, você vir muito bem naquela área. Mas, às vezes, vem muito bem, encontra o parceiro, mas é porque vocês dois vão fazer uma equipe para trabalhar com os filhos, que são problemáticos. Vocês vieram, estão ali... Ou então os filhos são ótimos e os pais é que são problemáticos. Você veio porque você tem história, ali tem alguma coisa ali que você tem que consertar, você está ali naquele meio. Então, é necessário que se trabalhe naquilo ali. É difícil? Nossa, eu falo por mim, é muito difícil. Nossa Senhora, a primeira pessoa que eu falo para isso é eu mesma. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, aí falando assim, olha, pois é difícil, essa questão familiar é difícil, tal. É difícil, né? Mas se está te incomodando, é porque é para você ir lá e resolver. O que tiver mais juízo, o que tiver mais maturidade, é que vai até o outro. Porque se eu for esperar o outro, eu posso desencarnar e na próxima vez aquele outro vai ser meu filho, vai ser meu marido, vai ser uma outra coisa qualquer, porque eu fiquei esperando. Então, se está te incomodando muito, então é porque é para você resolver. O trabalho é seu. Não adianta terceirizar. Vai lá, você faz. Não é fácil de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo que não é fácil, o próprio Espiritismo fala que muitas vezes nós conseguiríamos fazer a nossa reforma íntima com pouquíssimo esforço. Então, qual é o grande trabalho? Vencer as nossas mazelas, nosso orgulho, nossa vaidade, sair da zona de conforto, desenvolver humildade, aceitar que somos falhos, perdoar o outro, depois você se perdoa ou vice-versa, mas vai você até ele. Caminha até o seu inimigo, se reconcilia com ele enquanto está com ele. Não é isso que Emmanuel fala? Então, é enquanto está aqui mesmo. Tem que fazer isso. Só que a gente leva uma vida muito distraída. E os nossos conhecimentos, muitas vezes, são muito superficiais. Então, se o seu conhecimento é superficial, você não encontrou as palavras certas, o caminho certo, a fórmula certa, estuda mais, penetra mais no conhecimento, busca mais. E também busca colocar aquilo em prática. Porque muitas vezes nós desenvolvemos um conhecimento muito superficial sobre as coisas e tomamos decisões seríssimas e comprometedoras com pouca informação, com pouco conhecimento. Isso só nos compromete, porque a nossa capacidade intelectual, física, é para muito mais. E ficamos na superfície. Não mergulhamos. Estamos como aquela menina lá do ponto do ônibus. Eu não gosto de ler, não suporto ler. Eu quero meus 3 mil reais no final do mês na minha conta, eu não quero saber, não acredito que ninguém trabalhe porque realmente tenha paixão, tenha amor. Então, há muito que trabalhar, porque é preciso paixão e amor. Porque tudo que fizer, né, a Bíblia fala, tudo que fizerdes, fazei-o com perfeição. Então, se você fizer também de qualquer jeito, né, de qualquer maneira, também os seus bônus, horas, não vão ser lá os melhores, não.
Porque você só fez para aquilo, né? Só fez para aquilo. Quando eu tenho uma prima minha, eu não era espírita ainda na época, né? Não tinha entrado, e eu achava engraçado, porque ela tinha um cuidado com aquele cabelo, e cuidava do cabelo, cuidava do cabelo. Aí um dia ela falou assim, olha, eu vou ser muito boa nessa vida, e quando eu chegar no outro lado, eu vou levar meus bônus olhos, eu falei, ó, esse aqui você vai botar no meu cabelo. Eu quero meus bônus olhos no meu cabelo. Eu não quero nem ter trabalho desse cabelo. Eu vou trabalhar para não ter trabalho com ele. Assim, ó, vou levar os bônus olhos para o cabelo. Que seja pelo cabelo, mas que você faça os seus bônus olhos. Faça. Para ter o que negociar. E qual é o trabalho? É qualquer trabalho. Você vai lavar o banheiro? Lava direito o banheiro. Você vai fazer um arroz? Faz direito o arroz. Você vai arrumar uma cozinha? Você arruma direito a cozinha. Você faz direito o que você fizer. Seja lá o que for que você fizer, você faz direito. Para não ter que fazer de novo. Faz inteiro, prestando atenção. Você vai cozinhar, então você chega, limpa a cozinha toda, vai lá, separa, pega a receita, faz com amor, faz bem feito. Se tiver com muita raiva, não cozinha não. Deixa para você cozinhar outro dia. Porque não vai valer. Os bônus horas não vai. É igual o André Luiz, quando chegou lá em cima, aí precisava de bônus horas para vir visitar a família, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aí chega lá e marca para lá, e chama, e vai. Aí o Liso olhou para o Liso, mas aí eu sou médico, assim, o que é que eu tenho que fazer assim? Aí tá lá, vai, trabalho é esse, André, trabalho é esse. Vai lá limpar o que chegou, vai lá varrer o chão que está sujo, vai lá fazer as coisas. O trabalho é esse, foi esse que apareceu, é esse que tem que fazer. Então é esse o trabalho, eu não sei o que fazer, então eu vou lá e faço, bem feito, o que for. E se eu tenho... Isso chegou até a mim, que coisa maravilhosa, isso aqui é uma receita de bolo, isso aqui não tem como o trabalho sair errado. Olha, se você seguir isso aqui, o seu trabalho vai ficar show. Mas vai ter que ler a vida inteira, estudar a vida inteira. Isso aqui é o trabalho da vida. Mas igual o Divaldo, todo dia ele lê isso aqui. Está lá, 90 anos, todo dia disso aqui. Porque é o trabalho de uma vida. E pode ser que não seja o suficiente uma vida, e não vai ser, então já fica alguma coisa para a próxima. Você já vai com uma base, não perdeu tempo. Você passou pela vida e você teve a oportunidade de conhecer tantas coisas, passou pela sua mão todo esse conhecimento. Por que você não se aprofundou para fazer um trabalho bem feito? Por quê? Aí vai cair nisso aqui, ó. Você não fez o mal, mas abriu mão de fazer o bem, e é para você. Porque esse bem aqui, ó, em primeiro lugar, não é para ninguém, não. É para quem lê, para quem absorve e para quem melhora. Isso aqui vai te ensinar a fazer um bom trabalho. Porque quando você não sabe, você tem que ir atrás. Essas são ótimas fontes para responder a essa pergunta. Qual é o trabalho? Agir ajudando, criar alegria, concórdia, esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios, braços. É aquilo que a gente falou anteriormente. Você tem que estar com isso aqui em sintonia. E se você não consegue controlar os seus pensamentos, não consegue controlar os seus sentimentos, e muito menos ser diligente no seu trabalho, faça um trabalho interno de reavaliação. Olhe para você mesmo e se pergunte, quando estiver muito atacado, o que está passando na minha mente agora? Meu Deus, o que está acontecendo?
eu preciso me reconectar com a fonte. Ore. Ore. Orar é uma coisa maravilhosa quando a gente está assim, muito atacado. E, às vezes, é preciso até que se recolher um pouco, para que você não se comprometa mais. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei assim, muito bem. O que exatamente poderá ser a palavra trabalho? Eu fui olhar no Google. Fui lá no Google. Tem muitos, é rico. Mas eu achei interessante isso daqui. E lá está escrito assim, ó, trabalhar não é apenas aplicar uma série de conhecimentos e habilidades para a satisfação das nossas necessidades próprias. Né? Ou seja, muitas vezes nós trabalhamos, na maior parte do tempo, nós fazemos as coisas por nós mesmos. Né? E aí eu acho até interessante uma coisa, né, que são as experiências da vida. Né? As pessoas que nessa encarnação colocaram lá no seu planejamento encarnatório serem pais, serem mães, eu acho que elas já têm uma coisa a mais, porque ser pai, ser mãe, é viver, botar um outro ser no mundo. Quando nasce um pai, quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, porque muitas vezes nasce o filho, mas não nasce um pai, nem nasce uma mãe. Ou vai nascer muito tempo depois. Eu tive um conhecido meu, quando trabalhei com ele, e ele falou para mim assim, nossa, quando nasceu minha filha, eu ficava olhando assim, ficava olhando. E eu acho que só quando ela chegou, assim, uns 3 ou 4 anos, que teve um dia que eu olhei para ela, e que aí, dentro de mim, acordou uma coisa, e eu falei, eu sou pai. O pai dele, ele como pai, só despertou anos depois que a menina estava lá e para cá na frente dele, pulando na cabeça dele, mas ele não acordou que ele era pai dela. Ele procriou. Existem procriadores, né? Você pode ser um procriador, mas o pai nele só foi... Né? Aí ele falou que começou a sentir o sentimento que as pessoas falavam, que dentro da cabeça dele aquilo ia e voltava, ele não conseguia entender aquilo, ele ficava meio assim, perdido. Mas aí, aquela chama brotou. E ser pai, ser mãe já é um caminho muito interessante, porque faz com que você trabalhe e desenvolva habilidades para um outro. Porque filha é mansa, viu? Ah, filha é mansa. Ah, não é mansa? Eu não sou mãe, não. Mas até meus irmãos, eu sou mãe de irmão. Então, eu sei que é mansa. Né? É mansa. Então, as suas habilidades, elas começam a ter, você começa a ter que desenvolver, criar, inventar, vai ter que surgir. Porque o dia a dia não é igual. Né? Para a satisfação própria da necessidade e antes, fundamentalmente, fazer-se a si mesmo. Quando trabalhamos, quando nós estamos em atividade, nós estamos fazendo por nós mesmos. É o que ele fala, ela diz aqui, ó, o si mesmo. É o que o Neuvaldo fala, eu estou em construção. Esse si mesmo é a construção do si, de si mesmo. E essa construção é trabalho. E ela só pode acontecer, muitas vezes, quando você está lidando com as pessoas. Não é para você ficar lá, ilhado, não.
Não é para você ficar lá, feito um ermitão lá no meio do mato, lá sozinho, não. É preciso interagir, porque nessa interação é que vão surgir os desafios e que vão provocar em você o desenvolvimento de habilidades que você não tem, mas que naquela condição ali você vai desenvolver. Né? Por isso que ele quer falar assim, ó, fazer-se a si mesmo, transformando a realidade, encontrando-se ou alienando-se, porque você também pode simplesmente se alienar. Você está no meio da multidão e você está alienado. Não é para ser assim, mas é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio também de fazer isso. Né? Nesse que fazer sobre essa rede de relações interpessoais e intergrupais. Então, viver em sociedade é desafiador. Ter filhos é desafiador. Criar filhos é desafiador. Trabalhar é desafiador. E nós estamos aqui para sermos desafiados nas nossas habilidades. É isso que nos impulsiona e nos aprimora e nos melhora. Porque fugir não é o caminho. Você até pode, né? Como ele fala que você pode se alienar. Mas aí, chega lá em cima, umbral, pois é, não fiz nada de errado, mas também não fiz nada que você tinha que ter feito, era para você ter feito. Você veio bonito, você veio saudável, você veio com isso, veio com aquilo, nasceu bem, bebê, era para usar. Aí vai ficar lá um tempo lá, pensando, né? Já para a psicologia, o trabalho ele é importante e essencial na vida humana, e a função dele é muito maior, né, do que a função financeira. Porque essa função financeira, né, como a menina lá no ponto do ônibus, né, eu só quero meus 3.000 reais, isso é muito pouco. Não é isso. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. Né? Não é só financeiro. Porque o trabalho, ele dá significado à experiência humana, no sentido de conhecer a si mesmo, seus limites, potencialidades. Não é parado, sem se interrelacionar, que essas habilidades vão aparecer. E também não é só você também se debruçar sobre os livros, e também não é só ficar lá com os yogis lá, meditando, parado, naquela vida contemplativa. Não! É tudo isso. E mais alguma coisa. Né? Quando você pensa nessas questões, né? E como nós temos aqui um livro maravilhoso, né? O que diria os espíritos sobre essa questão? No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nós estamos no item 2, Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A questão 674. O trabalho é uma lei natural. E por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. É aquela história, né? A gente sempre quer mais, né? Eu tinha uma colega minha de faculdade, que ela era tão engraçada, ela falava assim, eu sou um ser querente, eu sempre quero, estou sempre querendo. E nós somos seres querentes, a gente está sempre querendo, a gente nunca está satisfeito, né? Freud também dizia que o ser humano, ele é... O desejo é uma coisa que não acaba nunca, né? É um ser de desejo. Nós somos seres desejantes. Mas, se por um lado isso é bom, porque te impulsiona a trabalhar, a ser melhor, a ter mais, a fazer mais, a se aprimorar,
Mas você também não pode ser escravo, porque como está aqui no livro, olha, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, há que se ter um limite aí. Não precisa trabalhar tanto. Será que precisa? É um questionamento que cada um tem que fazer. Que a lei do trabalho é para todos, fato. Mas, para uns, ela se torna uma imposição. E aí a questão de você fazer o trabalho bem feito, fazer o trabalho com a mente, com o coração, com a disciplina, com os braços, com toda, inteiro, você está inteiro naquele trabalho, entregue. Isso fica comprometido porque há um limite físico para tudo. Somos seres limitados. Nós, o workaholic, o que é um workaholic? O workaholic é aquela pessoa viciada em trabalho. Não consegue parar, não consegue ter a disciplina para dormir, não dorme. Não dorme, está dormindo, está trabalhando. Então, também demais não dá, porque não é para isso. Não vê os filhos crescendo, não vê nada, não sabe apreciar a natureza, não sabe ver um pássaro e achar bonito, ver uma música, nada. Porque está escravo daquilo. Também não pode ser assim. A ociosidade é um problema e o excesso também é um problema. Na 675, coloca: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. É como a gente falou anteriormente. Vai lavar uma louça? Lava direito. Vai arrumar uma cozinha? Arruma direito. Vai fazer uma comida? Faz direito. Tudo é trabalho. Faça bem feito. Faça com amor. Qual que é a maior alegria de um bom cozinheiro? É ver os outros comendo. Se tiver bem feito, é claro que os outros vão comer. Todo mundo vai querer comer sua comida. Porque tem amor naquilo ali, está bem feito, está equilibrado o sabor, o aroma, tudo. Está bem feito. Não precisa ser um chefe, estudar lá naquelas escolas maravilhosas de Paris, que agora tem até uma no Brasil. Não, você não precisa. Faz uma comidinha bem feita. Não precisa muito, não. Só precisa fazer com amor. Na 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Então, as pessoas muitas vezes veem o trabalho como uma imposição. É uma consequência da sua natureza corporal, é uma expiação, e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Ou seja, exatamente como está aqui no Google, né? O trabalho, ele vai desenvolver as suas habilidades, os seus conhecimentos, vai te desafiar. Você vai amadurecer, porque você vai se conhecer e usar lados do seu cérebro, do seu todo, que se você ficar ocioso, não vai acontecer. É importante o trabalho, porque te coloca em atividade. E o corpo em atividade é um corpo que é mais saudável. Se você pensar, a água. A água é um elemento incrível. Ela se permite, se molda a tudo, né? Ela tem formato do corpo que a contém. Mas ela precisa estar em movimento. Uma água parada é um problema. E quando você pensa que o seu corpo tem uma quantidade enorme de água, já pensou tudo isso parado?
Não pode ficar parado. É problema ficar parado. O homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve, ele não teve, não deve seu sustento. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança, seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, tem muitos que somos. Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Voltemos lá em Domenico De Masi, o escritor italiano. Até no ócio é preciso ser criativo. Então, se você está lá, parado, fazendo alguma coisa, pense em coisas boas. Tente resolver problemas enquanto você está trabalhando, porque é muito bom. O trabalho intelectual também é um trabalho, e é importante. Então, muitas vezes, Deus não deu o corpo, né? Aquele cientista, Stephen Hawking, né? Que teve aquela doença degenerativa. Trabalhou, produziu horrores. A incapacidade, a impossibilidade física, não fez dele uma pessoa ociosa. Muito pelo contrário, ele deixou um legado maravilhoso, incrível. Então, é um exemplo para nós seguirmos. Nós temos muitos exemplos à nossa volta. E se a gente se der o trabalho de olhar, a gente vai ver. E já caminhando para o final, né? Na 677, por que a própria natureza ela provê todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Tudo. Os animais trabalham como tu. Trabalham como tu, né? Mas seu trabalho, como a sua inteligência, é limitada ao cuidado da sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que o homem, ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da sua conservação, entendo o fim a que se propõe trabalhando, mas eles são inconscientemente, e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador, e o seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muitos frequentemente, não descobris o resultado imediato. Né? Ou seja, mesmo na natureza, tudo tem um objetivo para que haja o equilíbrio. E nós, como seres que fazemos parte de um todo, temos a nossa parte, a nossa responsabilidade nesse todo. Bom, poderia falar até muito mais, porque o trabalho é um tema inesgotável, né? Mas já estamos no nosso horário, e eu espero que essas colocações levem a todos a refletir a importância do trabalho na nossa vida, seja ele qual for. E se você não souber qual é o trabalho mesmo, a missão da sua alma, né? Como é que você deve utilizar esses dons e talentos que Deus deu a cada um de nós? Então, ore. Peça a Deus para te dizer. Faça como São Tomás, né? Aquela reflexão que se faz a Santo Agostinho. Isso, obrigada. Reflita antes de dormir. Faça uma oração espontânea, não precisa fazer como essa que o meu pai me ensinou.
Faça uma oração espontânea do fundo do seu coração, pedindo a Deus, pedindo aos espíritos, à espiritualidade amiga, que lhe intua, que lhe mostre, que lhe ajude, que lhe toque, e que te diga qual é o seu trabalho, qual é a sua missão. Obrigada a todos. Linda palestra, irmão, muito esclarecedora, viu? Muito obrigada. É,